E aí, galerinha, tudo bem? Então, para tentar diminuir um pouco a dúvida de vocês, né, que às vezes é uma dúvida da grande maioria, eu resolvi fazer um vídeo aqui, tá? Uma videoaula para que possa esclarecer algumas dúvidas referentes ao sistema circulatório, né, envolvendo a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. Então, vamos lá. Eu, utilizando um pouco da minha habilidade artística, né, que é quase zero, o que eu fiz? Peguei as principais estruturas envolvidas, tá aí ao centro o coração. Nós temos aqui os pulmões e temos aqui, do outro lado, a gente tem simbolizando os capilares, tá? Que pode ser, na verdade, a gente pode até adotar como se fosse um órgão, como o fígado, o rim, o pâncreas, um músculo, pode ser qualquer outro tecido, tá ok? Então vamos lá. Dando início essa por uma questão bem primária, que é o quê? A gente aprendeu que a gente elimina, né, envia para a atmosfera o gás carbônico, tá? E esse gás carbônico ele é resultado de queima de energia, é resultado de metabolismo celular proveniente do nosso corpo, das nossas células, né, incluindo órgãos. E nós inspiramos quem? O oxigênio. Então, nós temos aqui a entrada do oxigênio com posterior utilização dele, né, pelas nossas células, e em seguida a eliminação desse resultado, tá, desse uso do oxigênio do metabolismo celular, que é transformado em gás carbônico. Então, nas estruturas envolvidas, eu quero que vocês se atentem para a seguinte coisa. Eu tenho estruturas em azul, tá? E estruturas em vermelho. Dá para perceber legal, tá? Então, tudo que for levar sangue para o coração, a gente vai chamar de veia, ok? Tudo que a gente leva sangue para o coração, a gente chama de veia. E tudo que leva sangue, sai sangue do coração para demais estruturas, a gente vai denominar de artéria. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar para vocês. Porque a gente aprende o seguinte, né, que a maioria que as artérias levam sangue oxigenado e as veias levam sangue com gás carbônico. Só que nem sempre, tá? A gente vai ver mais adiante. Então, isso daqui eu quero que vocês fixem de início, tá ok? Então, olha lá. A primeira estrutura que a gente deve se atentar são as veias pulmonares, tá? Essas veias pulmonares, elas saem dos nossos pulmões, levando sangue para o coração. Então, vamos lá. Se sai do coração, sai dos pulmões e vai para o coração, que tipo de sangue que ele vai levar para o coração, saindo dos pulmões? É um sangue oxigenado. Esses pontinhos aí vermelhos quer dizer que é sangue oxigenado, tá ok? Então, olha lá, foi o que eu acabei de falar, né? Sobre a questão das veias levarem sangue arterial, desculpa, as veias levarem sangue com gás carbônico e as artérias levarem sangue com oxigênio. Então, a gente já começa daí, que as veias pulmonares, elas levam sangue oxigenado, tá? Então, nós temos duas, que é uma para cada pulmão. Então, aí está simbolizando de forma mais didática. Então, ela leva sangue oxigenado para o coração e vai entrar, vai passar pelo átrio esquerdo, tá? E oxigenado, ele vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo. Observem o seguinte, o sangue ele passa do coração sempre no sentido do átrio para o ventrículo. Então, o sangue oxigenado saiu das veias pulmonares, entrou no coração pelo átrio esquerdo e vai para onde? Para o ventrículo esquerdo. Observem também que a parede do ventrículo esquerdo, falei em sala de aula, ela é mais volumosa. Ela precisa ser mais, ter um volume maior. Por quê? Porque é ela quem faz o maior esforço para poder bombear o sangue e ele ser distribuído por todo o nosso corpo, tá ok?
Então, mais uma vez, sangue oxigenado do ventrículo esquerdo para que seja distribuído por todo o nosso corpo. E aí, esse sangue oxigenado, ele vai para uma veia ou uma artéria. A gente viu lá no conceito que se chega no coração, leva para o coração uma veia. Se sai do coração, é uma artéria. Então, é uma artéria, tá, que vai conduzir o sangue oxigenado para os demais tecidos. E aí, essa artéria a gente chama de aorta. Então, é a artéria aorta quem vai enviar, tá, que é a artéria principal, que é quem vai formar as demais artérias, tá, a partir dela. E aí a gente considera o seguinte conceito, como se essa artéria aorta fosse uma via principal. Nós temos uma via principal, né, uma via principal, e que à medida que tem as entradas direita e esquerda, ela começa a receber outros nomes. Então, é justamente isso que acontece. Então, a gente tem uma via principal, que é a artéria aorta, e à medida que ela vai chegando próximo, né, atingindo outras estruturas, elas vão receber outros nomes. Por exemplo, se a artéria ela vai cortar o abdômen, ela passa a ser abdominal e por aí vai, tá ok? Então vamos lá. Então ela leva sangue, tá, do ventrículo esquerdo para demais estruturas e aí esse oxigênio ele vai ser utilizado pelas células, tá? Vai ser utilizado como energia, vai ser utilizado no seu metabolismo para o seu funcionamento pleno. E em função disso, né, que vai acontecer o quê? As artérias, ela tem uma parede mais grossa, a gente viu isso também em sala de aula. E elas não permitem a troca, né, de uma artéria para outra. Então, quem que entra em ação? Os capilares. Então, os capilares, eles estão justamente aqui, ó, unindo, tá, as artérias às veias. A gente viu isso em sala de aula. Então, desses capilares, o que é que ele vai fazer? As células já utilizaram o oxigênio e aí vai acontecer o seguinte. O produto desse oxigênio vai ser qual? O gás carbônico, né, que é o CO2. E esse CO2 ele não pode ficar em quantidade inadequada dentro do nosso organismo. Por quê? Porque ele também é tóxico. Ele é resultado, né, de metabolismo que uma certa determinada quantidade ele se torna tóxico dentro do nosso organismo. Então, o que é que ele faz? Ele precisa ser reconduzido ao coração para que ele possa ser eliminado. Então, essas bolinhas aí em azul significam o meu sangue não oxigenado, significa o meu sangue rico em CO2. Então, quem que vai fazer isso? A veia cava superior. Da mesma forma que a artéria ela é o início das demais artérias existentes no nosso corpo, a veia cava é ela quem dá origem às demais veias do nosso corpo. Tá ok? Da mesma forma, uma via principal, que à medida que ela vai criando novos acessos, elas vão recebendo outros nomes. Então, esse sangue é reconduzido ao coração, lembrando mais uma vez, né, que é em que sentido? De átrio para ventrículo. Então, olha lá. Então, o sangue entra no átrio direito, sangue rico em CO2, e logo em seguida ele vai para onde? Ir para o ventrículo direito. Porque a gente não pode permanecer com essa quantidade de CO2 dentro do nosso organismo. Bom, se eu tenho essa toxina aí, o CO2, ela precisa ser eliminada, eu preciso levar para onde? Né? Como eu falei lá no início, a gente elimina o CO2 através da respiração. Então, eu preciso mandar esse CO2 para os nossos pulmões. E quem vai fazer isso? É a artéria pulmonar. Então, olha lá, uma artéria conduzindo sangue venoso, sangue rico em CO2. E aí, esse sangue vai ser conduzido para dentro dos pulmões e lá ele vai ser eliminado, né, através da expiração, vai ser eliminado e, novamente, se começa o ciclo, né, onde tem a inspiração, batimento cardíaco, o coração vai permanecer se contraindo, para que isso aconteça diversas e inúmeras vezes ao longo de dias e anos, tá?
Então, pessoal, esse é o resumo básico da circulação sistêmica, da grande e a pequena circulação. A grande circulação, a gente está falando de outras estruturas, outros órgãos, tá? Como já foi dito, cérebro, fígado, pâncreas. Então, nós precisamos de oxigênio para que esses órgãos eles funcionem, tá? E qual que vai ser o resultado disso? O CO2. E ele precisa ser reconduzido para os pulmões para que eles sejam eliminados, né? Essa molécula. Então, essa molécula passando pelo coração direito, olha lá a diferença. Tá vendo por que eles têm que ter uma separação entre coração direito e esquerdo? Porque eles levam sangues diferentes. Um sangue rico em CO2 e o outro um sangue rico em O2. E aí, de repente, né, como a gente já viu aqui, falei em sala de aula, existem algumas doenças congênitas onde há uma comunicação entre os ventrículos, tá? Que é a comunicação interventricular, onde esse sangue venoso, sangue arterial, eles se misturam. E aí, o que a pessoa vai sentir? Um cansaço, pode ter alguns desmaios, né? Ter algumas síncopes e dentro de outros sintomas. Então, pessoal, eu acho que isso sirva para um resumo básico, tá? Para que possa esclarecer um pouco. E estou à disposição, quero aqui agradecer pela atenção de vocês e estou aqui para o que der e vier, tá? Beijos no coração, até mais, dá uma curtida na minha página lá nos meus vídeos, podem fazer alguns comentários, estou aqui aberta para qualquer alteração, para qualquer dúvida, tá ok? Obrigadinho e boa noite. Tchau, tchau!